seu poder justamente nesse ponto de articulação em que a natureza, no sentido dos elementos físicos, vem interferir com a natureza no sentido da natureza da espécie humana. É essa ideia que Foucault extrai do humor, que faz com que um dado fenômeno natural não se possa mudar por decreto, e que a população, em sua natureza, e faz com que a população, em sua natureza, torne-se, por sua vez, um alvo privilegiado das estratégias do poder. Diz Foucault, só então o homem pode aparecer em sua inserção biológica primeira. O que levanta um problema técnico de fundamental importância, a irrupção do que Foucault denomina o problema da naturalidade da espécie humana dentro da artificialidade política de uma relação de poder. Pois bem, recentemente as ciências humanas e sociais se depararam com esse problema técnico recém-nomeado como o antropoceno, que longe de se esgotar nos clichês sobre desastres ecológicos, para além das distopias do pânico e do entusiasmo chamado aceleracionismo, o antropoceno indica menos uma época e mais um efeito dos dispositivos de poder que vem produzindo sistematicamente um vazamento da cultura sobre a natureza. Como resultado, categorias binárias e opositivas típicas do pensamento filosófico da modernidade não permitem mais compreender e, sobretudo, intervir em algumas das mudanças que nos atravessam. A intrusão de uma alteridade violenta que vem modificando as formas clássicas de autocompreensão do humano, seja como sujeito histórico, agente político ou pessoa moral. A comunicação do geopolítico com o geofísico faz desmoronar a distinção fundamental da episteme moderna, a distinção entre as ordens cosmológica e antropológica, separadas desde pelo menos o século XVII. O antropoceno, aquém e além das metáforas sobre o fim do mundo e a queda do céu, é também atravessado por subentendidos filosóficos educacionais importantes, pois, afinal, como diz Marco Antônio Valentim, se o antropos, bem entendido, o homem esclarecido, ocidental, europeu, branco ou quase, é o único cidadão do mundo, o seu próprio fim último, o que ele, enquanto espécie, povo eleito, poderia temer? Se os cientistas do clima são catastrofistas de má fé, as populações ditas tradicionais, incapazes de ampliar a escala de seu modo supostamente precário de existência, os povos das ruas, vândalos, apolíticos, por que o filósofo, plenamente lúcido quanto às considerações autofundantes de seu saber institucional, deveria responsabilizar-se por quimeras alheias e transformar a sua própria maneira de pensar? Na análise de Valentim, a proposição moderna exemplar do isolamento metafísico do homem é, de Kant a Heidegger, tacitamente etno-ecocida. O espírito do povo cosmopolita expõe uma potência em si mesma catastrófica que, embora dissimulada em seu próprio discurso, se faz manifesta quando se pensa sob o ponto de vista de outrem, isto é, justamente daqueles povos considerados como ingovernáveis. O antropoceno figura então aqui como uma espécie de duplo sobrenatural da nossa modernidade filosófica e pedagógica, abrigando a falácia simultaneamente especista, colonial e racista, contida na ideia do homem como espécie natural ou essência metafísica, destravando uma desenfreada guerra dos mundos com a guerra entre guerras, guerras de Estado, mas também contra o Estado, como a guerra xamânica na qual se desdobram conflitos corporais intensos, em que vivos e não vivos, espíritos e máquinas se imaginam e contra-imaginam uns aos outros. O xamã Yanomami David Copenau, numa entrevista recente de 6 de agosto, fez um diagnóstico muito interessante acerca de Jair Bolsonaro. Segundo David Copenau, ele não é gente, mas uma forma doente de pensamento que a sua comunidade chama de Shawara. Ele diz claramente, Bolsonaro nunca foi gente, ele é Shawara, um pensamento enlouquecido. O antropoceno rompe com a regra de decoro acadêmico, enunciada desde Kant, segundo a qual todos os objetos da experiência têm necessariamente que se regular pelos conceitos do entendimento humano e com eles concordar. Terá, enfim, chegado o momento de abandonar o barco, de trair a espécie? Esse tipo de questionamento confronta as estruturas elas mesmas naturalizadas que fundam a filosofia política
política da educação. Por mais que o tratamento dado aos chamados, abre aspas, direitos das minorias venham sendo incorporados e aspectos que demonstram algum tipo de reconhecimento e valoração, o sistema normativo vigente foi muito pouco influenciado pela compreensão dessas mesmas chamadas minorias sobre os sentidos implicados no gesto de formar o humano. As teorias pedagógicas permanecem subestimando outras cosmologias e ontologias, gerindo a invisibilidade e o silenciamento, criando zonas cinzentas onde vidas e corpos desaparecem sem deixar rastros, habitando as cartografias liminares do corpo, dos campos sexuais e dos estados-nação. Os corpos dissidentes compõem linhas de fuga que permanecem inassimiladas por novas teorias e abordagens filosóficas educacionais, e, como lembra apreciado, uma das razões é que os próprios filósofos da biopolítica sempre param na linha da cintura. Resultado, mantendo-nos reféns de uma concepção ontológica ancorada em um tipo específico de ser, que extrai sua singularidade da demarcação de uma diferença absoluta entre vivos e não vivos. Elizabeth Povinelli chama de imaginário do carbono o conjunto de processos metabólicos que a epistemologia ocidental atribuiu à vida biológica. O imaginário do carbono contribui para criar a pressuposição de que há uma separação abissal entre o orgânico e o inorgânico. Com isso, a prioridade dada ao metabolismo do carbono faz com que tanto as ciências naturais quanto as sociais, inclusive a filosofia, faça da noção de vida uma divisão fundacional binária e hierarquizante. A ontologia ocidental, diz Povinelli, é uma bio-ontologia, cujo principal poder político consiste em transformar um plano de existência regional, isto é, a compreensão ocidental de vida, em um arranjo global com pretensões de universalidade. Em oposição a essa bio-ontologia e a biopolítica que a sustenta, Povinelli propõe o conceito de geo-ontologia, que consiste na abertura a outras concepções de mundo que não sejam marcadas pela dualidade entre vida e não vida e suas distinções notáveis entre humanos e animais, entre animais e plantas, ou ainda entre plantas e rochas, concedendo dignidade ontológica a múltiplos seres. Obviamente sei que vários questionamentos surgem desse posicionamento excêntrico. Como a não-vida vai entrar em demos? Como fazemos ou deixamos falar e ou silenciar os vários povos, humanos e não humanos, que habitam a poros? As respostas exigem, no entanto, uma mudança radical de ponto de vista. Isto é preciso deixar de tratar o humano como uma espécie de eventização fixada enquanto um acontecimento excepcional na história do mundo, o que contribui para legitimar uma espécie de economia do abandono, cuja finalidade é validar as próprias políticas de destruição sistemática do outro. O risco aqui é sempre o de recair, mesmo que com a melhor das chamadas boas intenções, em relação às quais o inferno está sempre enchendo, em práticas renovadas de colonialismo, pois destituir de valor outros modos de existência, ao destituir de valor outros modos de existência, acabamos por replicar pragmaticamente as próprias exclusões que denunciamos. Toda política de resistência às artes de governo neoliberais precisa, diz Povinelli, ser capaz também de suspender os hábitos, os maus hábitos de fato, que nos fazem acreditar que sabemos em um sentido absoluto quem somos e que possuímos o sentido definitivo daquilo que nos faz existir. Esse tipo de crença, raramente problematizada, começa por reduzir a agência de vários modos de existência, valorizando unicamente formas de conhecimento que historicamente contribuíram para a dominação dos devires dos povos menores e suas contraciências, pensadas quase sempre como mito, folclore, literatura. Isso exige acossar o sujeito da educação, que apesar das críticas pós-estruturalistas, permanece sendo pensado como uma forma excepcional de autoconsciência individual, ancorada de alguma forma de identidade. Consequentemente, educar para além do imaginário do carbono, para além da distinção ontológica entre vida e não vida, expõe-nos a uma tarefa inusitada. Reconhecer conjuntamente os marcadores sociais e os marcadores cosmológicos das nossas diferenças.
onde o movimento cosmológico de uma diferença intensiva faz de cada ser uma perspectiva não sobre o mundo, mas uma perspectiva do mundo. Esse gesto extemporâneo retroage sobre a cartografia dominante de nossos filosofemas. A lição é dura. A mera promoção de alteridades epistêmicas, a multiplicação de outros sujeitos, não implica necessariamente romper com os pressupostos de ordem ontológica, que assumem a razão como condição excepcional e exclusiva no e do humano. É preciso ver justamente uma colonialidade mais profunda, que encontra seu limite justo nas tentativas de tornar inoperante a máquina antropológica. A questão dramática aqui não é como sair ou escapar da antropolítica ocidental, mas questionar os modos como cada coletivo agencia suas próprias relações entre natureza e cultura, humano e não humano, subvertendo em profundidade a cosmopolítica da identidade e suas cartografias, tecendo e destecendo uma cartografia propriamente antropomórfica e não antropocêntrica. Ao não partilhar de uma ontologia mononaturalista, a ideia mesma de corpo sofre uma metamorfose radical. Logo, de uma diferença a si, o corpo torna-se o palco para aprendizagens transespecíficas, dispondo-nos a uma pedagogia perigosa e a uma sutil arte política, a arte de ferver ao toque do outro. No curso Segurança, Território e População, Foucault, como disse, fez um contraste concludente sobre como a ideia do povo, como fundação da democracia moderna, teve que ceder lugar a uma analítica da população. O povo figurou durante bom tempo como fundamento da diferença liberal-democrática, mas a gestão da população tornou-se a fonte constitutiva de sua legitimidade. Com esse argumento, Foucault não apenas retirou o foco de seus ouvintes do imaginário dos direitos soberanos dos reis, mas da chamada soberania popular, ao contrastar o controle da população às revoltas do povo. Quem é o povo? Ele se pergunta. O povo não é aquilo que em um dado meio, em um dado modo de governamento, encarna o lugar de todos aqueles que são os não soberanos, o lugar daqueles que se comportam em relação à gestão da população como se não fossem parte dela, como se se colocassem fora dela, recusando ser a população e perturbando a racionalidade vigente do Estado. O povo é simplesmente, diz Foucault, quem não obedece. Em geontologia, Elizabeth Povinelli conduz essa análise Foucaultiana acerca do povo ao limite. Para ela, é urgente não apenas solapar o entendimento do povo como base ideológica da diferença democrática, no contexto das artes de governo neoliberais, mas questionar sua aplicação ao longo dos tempos e espaços distintos. Na esteira de autores como Mbembe e Silvia Federici, ela distende as análises de Foucault sobre sexualidade, raça e poder para compreender como nas chamadas colônias de povoamento o biopoder disseminou técnicas de extermínio e de reconhecimento perverso, disseminando um aparato mórbido e mortífero que sistematicamente distribui formas de terror corporal baseadas em afetos biopolíticos como o ódio e o medo, militarizando a vida cotidiana através da construção de um opositor sexualizado, generificado e racializado, exposto às múltiplas violências do Estado. No contexto atual brasileiro, é difícil exagerar a magnitude desse diagnóstico. Para nós, navegantes erráticos desse território que chamamos filosofia da educação, o ponto a lembrar é que nem toda pragmática discursiva voltada à formação do humano pode ser absorvível nas dinâmicas metabólicas do imaginário, enraizadas em nossas estruturas analíticas. Como sabemos, a ideia de um corpo natural, formado por uma ordem distinta dos processos culturais, é uma ideia extremamente poderosa e nos faz apreender o corpo como uma fronteira mediadora que divide interno e externo para gerar a experiência de um sujeito estável e supostamente coerente. Daí, as teorias biopolíticas da formação precisarem incorporar novos enigmas e novos caminhos de pensamento. Pois se é verdade, como nos diz Lilian Tuvalu, que não há cartografia para a ingovernabilidade, visto que o ingovernável é o que, ao se apresentar, sempre escapando das cartografias traçadas, modificará para sempre nossa existência,
qualquer que seja, aliás, nossa decisão de acolhê-lo, ignorá-lo ou mesmo caçá-lo, a tarefa que se coloca é a de gestos filosóficos mais extremos: filia, hospitalidade, disponibilidade. Navegando na contracorrente, é preciso recuperar canções esquecidas acerca da formação humana, canções que evidenciem outras formas de corporificar a resistência, reanimando e reativando toda uma arte de viver, e diz Butler, inflamando certos pontos do corpo, permita, por um lado, restaurar a posição dos corpos abjetos, a condição de corpos que importam, e por outro, deixar penetrar na teoria e na prática educativa um eu mais impessoal, quer dizer, um eu que desestabilize as matrizes cognitivistas da educação, pensando e escrevendo na posição de uma identidade fraturada ou estática, que está embaixo, por trás e diante da ilusão de completude, ocupando em nossas cartografias um lugar deslocado, capaz de incitar a lutar diferentemente com a diferença de todo outro. Assim, há que se recuperar antigas técnicas de si, técnicas encobertas pelo cuidado filosófico e que apagou a contribuição de bruxas, xamães, iogues e faquires. Aqui, talvez para a surpresa dos filósofos da educação, esse gesto ressoe como escandaloso. Mas como já fizeram o próprio Foucault ao analisar a revolta do povo iraniano, há que se considerar, como fazem Butler, Spargo e Preciado, que determinadas expressões advindas do campo da espiritualidade não estão completamente recobertas pelo consumismo neoliberal de crenças analgésicas, resultantes da crise das metas narrativas formadoras dos valores guias de nossas existências, admitindo-se que o interesse na espiritualidade, como um conjunto de práticas atreladas a uma orientação ética, permite não apenas uma confrontação crítica com o discurso religioso, enquanto uma fonte histórica de desprezo e abjeção endereçadas aos corpos dissidentes, mas também uma abertura da nossa autocompreensão como sujeitos. Assim, ao recorrer intencionalmente ao vocabulário herdário da espiritualidade, Butler, Spargo, Foucault pretende extrair de noções como êxtase uma força especulativa infundada. A noção de êxtase, diz Spargo, em particular, precisa ser retomada enquanto uma experiência de se posicionar fora, seja das normas sociais ou do nosso próprio si mesmo, a fim de desafiar e desestabilizar o que é aceito e esperado, inclusive de uma análise filosófica ou simplesmente acadêmica. A experiência do êxtase emerge como uma vivência relacionada à limitação da nossa própria autocompreensão, pressupondo um si mesmo poroso, aberto para o outro. Porque o que define a vida do corpo, diz Butler, é justo ser sensível ao toque, estar aberta, lançada, exposta à solicitação, sedução, paixão, injúria, exposta em modos que nos sustentam, mas que também nos destroem. Dito de outra maneira, o que define a vida, Butler ainda, é sua incapacidade de assumir definições rígidas, sua plasticidade, abertura a um outro, que lhe é impossível prever ou controlar. Enfim, desse posicionamento decorre o diagnóstico da condição ontológica de precariedade de todo e qualquer sujeito vivente que se forma a partir da exposição ao outro, sendo obrigado a padecer com a alteridade constitutiva de seu próprio processo de formação. A arte de fazer a pele ferver, uma arte herdada de bruxas, feiticeiras, faquires e xamãs, vem expor-nos a diferença e a pluralidade, desdobrando o uso dos corpos distinto daquele hegemônico na biontologia e na biopolítica ocidental, ocupada sempre em valorizações diferenciais da vida. Uma arte e uma política do êxtase sabe do estremecimento de tudo o que vive e padece com brasa o toque do outro. A pele que ferve é uma condição ontológica necessária para subverter as exclusões vigentes nas cartografias que presentificam o sentido do gesto de educar. Vale reiterar, para muitos coletivos, os corpos não têm as fronteiras e os limites fantasmagóricos do nascimento e a morte emprestam ao que delimitamos como sendo uma
Tanto o corpo morto quanto o corpo em transe desconhecem limites. Como consequência, pensar desde as cartografias da ingovernabilidade implicaria articular perspectivas nas quais os corpos em fluxo nas teias da vida, da não-vida e da entrevida passassem a contar como figuras efetivas da educação. Algumas dessas figuras já começaram a se fazer presentes. As multidões queer do Preciado, a razão negra de Ambé, as subjetividades ciborgues e transfeministas, as figuras do animista do deserto e do vírus da própria Elizabeth Covinel. Contudo, é preciso acolher as figuras de nossa própria sobrenatureza, como os terreiros e os seus orixás, a ayahuasca e suas florestas de cristais, os catimbós e xangôs com seus mestres. Em uma viagem a Atenas, Davi Copenau e Ailton Krenak foram convidados a visitar a Acrópole, o Templo de Zeus e o Monte Olimpo. Mas o que chamou a sua atenção foi o Monte Olimpo, local sagrado por onde outrora caminhavam os deuses entre os mortais e hoje transformado em um parque natural. No final da visita, Copenau afirmou ter gostado de ter estado naquele local, pois disse ele, abre aspas, agora sei de onde saíram os garimpeiros que vão destruir minha floresta. O pensamento deles está aqui. Abismado o entrevistador por essa aproximação entre as ruínas dos templos gregos e o garimpo na Amazônia, Ailton Krenak veio ao socorro do entrevistador. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos, pois a desespiritualização do mundo é muito similar ao processo mental que conduz à desumanização de outras pessoas. E a arte, atravessando o abismo que separa um povo com filosofia e história, em oposição aos povos com mito, a arte nunca cessou de construir pontos, ensinando como nos situarmos na equivocidade e aí habitá-la. Talvez com seus gestos inauditos, a arte de segurar o céu pelas diferenças possa incitar a filosofia da educação a fazer e viver alianças que tornem possível evidenciar os motivos pelos quais o campo pedagógico vem inflacionando a questão da educação como empresariamento e deflacionando a preocupação com o cuidado de si, com os outros e com o mundo. O presente está a exigir, com crescente vigor, uma perspectiva filosófica educacional que tenha a coragem também de se valer de um exercício de desinstrução ou destituição do eu para aumentar a voltagem de nossos conceitos e de nossas práticas. Nesse sentido, é urgente deslocar nossas teorias filosóficas e pedagógicas para cartografias mais acolhedoras de heterotopias e heterocorpos, inspirando, transpirando, conspirando modos de formação do humano, orientados por uma postura diferente, que nos faça lembrar, como bem diz Silviano Santiago, que somos todos parentes por intoxicação, amantes, ainda que muitas vezes desalmados, dos chapiris e das onças. Reconhecer isso é também uma tarefa ético-política da filosofia e da educação. Façamos isso antes que o último xamã pare de cantar. Grato. E vamos abrir para uma rodada de perguntas. Quem gostaria, por gentileza? Bom, antes de fazer pergunta, nós só queria agradecer a vocês imensamente pela fala cuidadosa e, como todas as outras vezes, mas assim, de uma maneira muito particular, a Lili, como tem o seu aniversário, está conosco, né? Pela fala muito cuidadosa e muito, assim, que não é só um carinho da gente para com você, mas acho que também
tocar um ponto que essa dificuldade de cartografar no governado, porque de fato ele não é cartografado pelos recursos, né, que a gente imagina na cartografia, né, mas talvez a arte nos dê um pouco mais de possibilidades de compreender. Acho que o intuito inicial da mesa, vocês assim, fizeram isso com muita maestria, de maneira diferente, puxando mais para o lado da arte, o Alexandre do lado da espiritualidade, que é algo que, de fato, nos provoca imensamente. Queria agradecer a vocês dois por isso. Bom, estamos abertos a perguntas, por gentileza, aqui ela gostaria principalmente nesse parte. Estamos todos em transe. Vamos fazer um ritual xamânico, então. Eu estou pensando em tanta coisa. Para fazer uma ação. Bom, amiga, primeiro parabéns, né? Duplamente pela fala, pelo aniversário. Alexandre, sempre uma felicidade surreal, né? Mas não é uma pergunta, mas é um comentário que eu faço aos dois e gostaria que vocês, caso queiram, falassem um pouquinho mais. Há uma curiosa coincidência que, se a gente pega a partir de 2016 para cá, especificamente no Brasil, houve uma série de movimentos de proibição de manifestação artística. Então, por exemplo, a exposição no Museu Queer foi proibida, né? Paralelamente, a Butler só faltou ser apedrejada no Brasil. Então, assim, acabou agora virando uma pergunta. Não houve algo que é mais do que uma triste coincidência, no sentido de que parece-me que, à medida que nos distanciamos da arte como uma alteridade, para usar um termo do próprio Proust, seja capaz de tirar-nos do ato, porque o Proust vai dizer que o ato é a nossa segunda pele, está no segundo volume da recherche, né? Ao mesmo tempo que fazemos com isso, nos distanciamos da espiritualidade. Ou seja, não é a arte uma espiritualidade e outra, sendo também a espiritualidade uma arte e outra, e tamponar uma faz sentido na tamponação de outra e vice-versa. Então eu fiquei pensando nesse diálogo que vocês trouxeram e gostaria de saber o que vocês pensam, sei lá, se concordam, não discordam, porque é isso que está vibrando em mim, essa coincidência da deteriorização das nossas condições cosmológicas, ecológicas, tudo que está chamado de ecosofia, ao mesmo tempo com a nossa própria arte, né? Todo um pouco proibitivo nesse sentido. Só um detalhe, agora o Banco do Brasil soltou um edital para patrocínio de filmes nacionais e retirando tudo aquilo que pudesse ter cunho homoafetivo ou alguma coisa assim. Ou seja, há um policiamento evidente da arte. Evidentemente que você diz para ser acolhido, não respondido. Eu queria aproveitar a sua fala para falar um pouco assim, do que é para mim. Assim, estou imaginando que hoje, vim de muito tempo tentando criticar e analisar o que eu chamei de desvio cognitivista da educação. Eu juntei a isso a experiência que eu mesmo faço, que eu mesmo fiz,
né, de encontrar na arte se eu chamar de poderoso instrumento, eu estou falando um pouco, né, de me fazer sair completamente das minhas ideias e dos meus preconceitos, descobrir esses preconceitos, ali onde eu não imaginava. Assim, sucessivas experiências assim, muito fortes de encontro com o outro que eu acho que a gente não tem quando a gente só fica falando do outro, falando da abertura para o outro e usando ainda o discurso, esse discurso batido, essas palavras já conhecidas da gente. Então, eu fiquei imaginando, e quando eu falo isso, assim, de emoção mesmo, de momentos de eu dizer onde eu estou, qual é o meu mundo, né? Então eu fico imaginando, o que eu tenho tentado imaginar atualmente, uma nova maneira de definir cosmopolitismo, né? Então de definir a ideia de um cosmos, né? Do acolhimento de um cosmos pela arte, né? Então, uma formação cosmopolita que é, na verdade, arte, né? Abertura para a arte, abertura para aquilo que eu não controlo, porque tem isso, né? O que você está falando fala da tentativa de tirar da arte, que é a alma dela, que é o outro, né? Que é a alteridade, né? E que é exatamente o que eu acho que a gente tinha que poder expressar. Já não dá mais palavras, não dá mais conta do que a gente precisa. Para mim é essa a experiência, entendeu? Agora, a espiritualidade, bom, enfim, estou de acordo com dizer, se tem uma maneira para mim encontrar, é na arte também. Eu penso essa tua questão em dois planos. Um plano bem especulativo, no sentido forte da expressão de especulação, que tem a ver com o curso de 82. Aquele curso de 82 do Foucault, ele permanece para mim como um curso ainda intragável, né? Pela forma como a época de cuidado que a gente sempre lê na história da sexualidade, ela aparece na sua artesania. E, obviamente, com isso eu chamei de uma série de cacos e detritos que Foucault fica nos lançando. Para além disso, essa oposição complementar que Foucault faz entre espiritualidade e filosofia, e colocando a espiritualidade, em certa maneira, em certa medida, como real da filosofia, me faz especular uma ideia que a gente está tentando buscar aliados para materializar isso. A ideia é assim, me parece que as técnicas de si da antiguidade clássica, elas claramente já implicam uma captura de uma certa espiritualidade arcaica ou arcaicizante. Eu digo arcaico aqui para dizer que uma espiritualidade que está fora do eixo temporal cronológico. Então não é uma espiritualidade que está antes, nem está depois. Ela está sempre reportando aquilo que seria no campo da antropologia do Ribeiro de Castro, aquilo que seria o Levi-Strauss, o papel do mito. Não é alguma coisa que está atrás da gente. Está lá, mas está ao lado, está à frente, surpreendentemente. Então eu parto do princípio de que os primeiros filósofos clássicos, eles de alguma maneira, por meio das técnicas de si, colonizam e disciplinarizam técnicas de alteração dos nossos modos de existência, que eram fundamentais, certo? Essa é uma especulação, que para mim são fundamentais para uma ideia potente de democracia, de vida em comum, de vida que reconheça a pluralidade. Então, assim é um modo. No outro plano, aí está talvez a questão diretamente, é porque o Adão tem uma entrevista muito bonita sobre espiritualidade, e ele vai aproximar a espiritualidade do campo da arte, curiosamente. Porque a arte é exatamente esse entre-lugar que vaza isso do Latour, e todo o pessoal da antropologia simétrica, esse vazamento de natureza para a cultura. Então, naquelas imagens que eu projetei, tem várias autorias ali não nomeadas. Por exemplo, a Adriana Varejão, que está com uma exposição agora chamada Retóricas Canibais, o Rodrigo Braga, que tem uma série de intervenções que questionam e suspendem, por exemplo, a tese, para mim, central desse mundo, no qual a filosofia da educação desde sempre mergulha, que está lá nos conceitos fundamentais da metafísica do Heidegger. A ideia de que, por exemplo, a pedra é sem mundo. Mas, do ponto de vista da arte, do ponto de vista de João Cabral, não é possível que a gente não enxergue
a quantidade de mundos implicados na Terra. Então, a arte, ela mostra que essa ideia de que só o humano é formador do mundo, os animais têm um mundo, né, inteiro